Quem entende que confronto de Deus gera bênção nas nossas vidas? Amém? Está preparado? Então abra lá em João capítulo 4, versículo 28 e 29. A Bíblia diz assim: então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Vamos repetir juntos, versículo 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Assim, repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Um Difícil Encontro com Nós Mesmos. Sabe, aquela mulher sai de casa e eu creio que ela vai ao poço de Jacó e ela esperava apenas encontrar água. Era mais um dia comum, onde uma mulher comum fazia o trabalho ordinário. Um trabalho comum à maioria das mulheres donas de casa do seu tempo. Ela só queria levar água para casa. Mas muitas vezes o imponderável de Deus alcança o ordinário das nossas vidas. Por vezes Deus simplesmente aparece. Experiências poderosas com Deus acontecem sem uma programação prévia, sem um preparo especial. Deus cruza o nosso caminho, uma nuvem de glória tromba com a gente, enquanto estamos preparando a comida, enquanto estamos lavando roupa, enquanto estamos fazendo o caminho de todo dia para o trabalho, ou colocando as crianças para dormir. Esses dias, o imponderável de Deus alcançou o ordinário da minha vida. Eu estava colocando as crianças para dormir. E eu falei assim para eles: olha, hoje eu queria que vocês orassem e pedissem para Deus falar com vocês, porque eu creio, Deus vai falar com vocês. No outro dia, a Nininha acorda abraçada na Bíblia. A Silveia falou: filha, por que você acordou abraçadinha assim com a Bíblia? E ela disse: sabe o que é, mamãe? Antes de dormir, eu estava me sentindo pequenininha, fraquinha. Então eu disse para Deus: fala comigo. E aí eu abri a Bíblia e caiu nesse texto, mamãe. Ela leu Isaías 41. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu sou o Santo de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Ela disse: Deus falou comigo, e eu fiquei emocionado, mamãe. Eu comecei a chorar, abracei a Bíblia e dormi sentindo que Deus estava perto. Sabe, eu creio, você vai trombar com uma nuvem de glória, enquanto lava roupa, enquanto faz comida essa semana, enquanto vai para o trabalho. Por vezes Deus visita o nosso ordinário. Aquela mulher estava simplesmente indo ao poço pegar água, mas ela encontra ali um rabi, um mestre judeu, um homem que, se fosse como os outros, a evitaria, porque ela era mulher e samaritana. Mas Jesus não é como os outros, Ele não fala como os outros, Ele não age como os outros. Jesus fala com ela. Jesus diz: mulher, me dá água para beber. Jesus a ensina. Jesus se revela a ela como Cristo. Jesus se apresenta, mas Jesus também a confronta e prepara um encontro difícil com ela mesma. Mulher, onde está seu marido? Eu não tenho marido. Jesus responde: disseste bem, já tiveste 5 e agora o que você tem não é seu marido.
diante do confronto de Jesus, aquela mulher sai correndo. Ela até esquece o cântaro. Não, ela não está fugindo. Não, ela não está amedrontada. Ela vai contar aos outros: ei, venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Diante do confronto de Jesus, ela é transformada. E mais, os outros, quando escutam a história e veem o poder de Jesus de revelar pecados, de gerar confrontos, de transformar pessoas, muitos samaritanos se convertem também. Sabe, hoje eu quero falar sobre confronto. Deus vai confrontar pessoas hoje aqui neste lugar. E eu quero te dizer algo. O confronto de Deus, ele traz bênçãos para as nossas vidas. Às vezes, apesar de sabermos isso, evitamos o confronto de Deus. Evitamos o confronto de Deus porque existe um conceito, uma ideia equivocada de autoproteção dentro da maioria de nós. A gente tenta evitar. Na verdade, diante dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos machucados, a gente muitas vezes faz como aquela mulher. A gente organiza a vida tentando evitar a realidade dos nossos pecados. Aquela mulher foi buscar água ao meio-dia, eu creio, porque ela não queria encontrar a maioria das mulheres no horário de tráfico mais pesado. Ela queria evitar os olhares, os comentários, os confrontos. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós minimizamos, nós esquecemos, nós seguimos em frente, nós fazemos de conta que não aconteceu, porque não queremos ser confrontados. Talvez você também tente fugir do confronto de Deus por causa do seu orgulho. A Bíblia diz em Provérbios que o zombador, o orgulhoso, confrontá-lo vai trazer insulto, ofensa, ódio. Muitas vezes, diante do confronto, o nosso orgulho ferido nos faz levantar os punhos, brigar. Ei, hoje abaixe os seus punhos, porque Deus vai falar com você neste lugar. Por vezes, evitamos o confronto de Deus porque nos falta discernimento. Esses dias eu estava tentando preparar mensagens, e eu ficava pensando nos problemas da igreja, nos problemas dos outros, e eu não conseguia me concentrar. E eu fui orar: Deus, por favor, me ajuda, Deus, por favor, me ajuda. E aí comecei a ler a Bíblia, abri em Provérbios 25. E ele falava: como uma cidade sem muros, assim é o homem que não sabe se controlar. Confronto de Deus. Ei, o problema não é dos outros, o problema é teu. Se concentra e faz o teu trabalho. Eu aceitei o confronto de Deus e no final do dia a mensagem estava pronta. Glória a Deus. Confrontos geram bênçãos. Não fujam do confronto de Deus. Hoje Ele preparou um encontro com você mesmo. Enquanto eu lembrava dessa mensagem, lembrei do rei Davi. O rei Davi fez algo horrível. Ele dormiu com a mulher do seu amigo. Se não bastasse, ele maquinou um plano diabólico para matar o seu amigo. E encontrou êxito. Ele escondeu a sujeira debaixo do tapete, casou com a mulher, assumiu a viúva e achou que as coisas tinham passado desapercebidas. Um dia, Deus manda o profeta Natã conversar com ele. O profeta Natã o chama e ele então conta uma história. Ele diz: olha, rei, tem um homem aqui que tinha 100 ovelhas. Era um homem muito rico, abastado, mas ele tinha um amigo, alguém que morava perto e que era muito pobre. Ele só tinha uma ovelhinha. Esse homem amava essa ovelhinha, cuidava dela, dava de comer no seu prato. Ele dormia, ela dormia na sua casa, bebia água do seu copo. E um dia, esse homem rico foi hospedar alguém em casa. E então, ele não queria matar uma de suas ovelhas e foi lá e matou a ovelha daquele homem pobre. Tirou a única ovelha que ele tinha. O rei Davi se indigna.
esse homem vai pagar pelo que fez. E então Natan diz: este homem é você. E porque o confronto de Deus acontece, um ciclo de desgraça é interrompido. Porque o confronto de Deus acontece, Davi é reconciliado com o Pai. Muitas vezes apontamos o dedo para os outros, denunciamos o pecado alheio, mas hoje Deus preparou um encontro para você com você mesmo. Prepare a mesa, pegue as cadeiras, você vai sentar, o seu eu na frente e Jesus do lado. Quem quer convidar a si mesmo para jantar? Hoje o confronto de Deus vai chegar, mas Ele vai trazer bênçãos para a sua vida. Quantos querem ser confrontados por Deus? Tem certeza? Feche seus olhos, levante as mãos. Fala: Deus, eu quero o teu confronto. Eu aceito o teu confronto. Eu quero crescer, eu quero melhorar. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Olha para o lado e diga assim: Deus vai. Se prepara, Deus vai falar com você. Como é que o confronto de Jesus abençoou a vida daquela mulher? São 4 bênçãos, vou falar de 2 hoje de manhã e 2 à noite. Mas a primeira forma que o confronto de Jesus abençoa aquela mulher é que, através deste confronto de Jesus, ela descobre a graça de Deus. Veja, a graça de Deus não representa a ausência de tratamento. A graça de Deus não representa a ausência de confissão, nem a ausência de confronto. É sim quando reconhecemos os nossos erros, que descobrimos o que de fato representa a graça de Deus. É no lugar do arrependimento que somos cobertos com esta maravilhosa graça. Eu gosto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A Bíblia fala ali sobre a multiforme graça de Deus. Eu gosto dessa palavra multiforme. Em grego é poikilos. A melhor tradução para ela seria multicolor. Na verdade, essa palavra era usada para tecidos que eram feitos com linhas coloridas, de diversas cores. Sabe, a graça de Deus se manifesta de multiforme. Na verdade, Jesus, ao propor aquele encontro, sim se dirigir àquela mulher, ao falar com ela, o que ele estava fazendo era cobrindo ela com a coberta colorida da graça de Deus. E hoje eu trouxe um cobertor para essa casa colorida, porque pessoas vão ser cobertos com a graça de Deus. Mas como essa graça é revelada aqui? Em primeiro lugar, através do itinerário de Jesus. O texto vai dizer: era necessário passar por Samaria. A primeira vez que eu li o texto, pensei que era uma obrigação geográfica. Na verdade, se você ver o mapa, Jesus estava na Judéia, estava indo para Galiléia e no meio havia Samaria. Era necessário passar por Samaria. O meu primeiro entendimento era o único caminho. Ele tinha que passar por lá. Mas vários comentários bíblicos vão mostrar que havia um caminho alternativo por Pérea. Na verdade, a maioria dos judeus fazia esse caminho para evitar a hostilidade de encontrar os samaritanos, que eram inimigos declarados no caminho. Jesus faz o trajeto diferente, um pouquinho mais, ao contrário dos outros, faz um trajeto um pouquinho mais longo, mais curto, perdão. Era necessário passar por Samaria, não por causa de um problema geográfico. Era necessário porque havia uma agenda de Deus ali, um propósito de Deus para com aquela mulher.
A palavra necessária aqui é a mesma palavra que é usada em Lucas 24, quando Jesus fala sobre a sua morte. Era necessário que o Cristo sofresse, padecesse. Era necessário que ele se esvaziasse da sua glória. Era necessário que ele coubesse na forma de gente. Era necessário que ele, sim, passasse pela via dolorosa e fosse até a cruz. Era necessário passar por Samaria. Sabe, por vezes o confronto de Deus, ele acontece quando os agentes da graça de Deus cruzam o nosso caminho. O problema é que muitas vezes a gente não entende que é Deus falando com a gente. E a gente rejeita o confronto. Sabe, talvez Deus já mandou alguém marcar um horário com você. Talvez Deus usou a tua esposa, o seu marido. Talvez Deus fez um vizinho bater na sua porta e ele está dizendo: ei, não continua por esse caminho, ele não é bom para você. Eu lembro um dia que alguém marcou um horário comigo, eu achei que era para tratar um problema, não, era para me confrontar. Ele chegou e me disse: pastor, esse caminho não é bom. Graças a Deus que eu ouvi o recado de Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Por vezes Deus coloca alguém que cruza o itinerário, cruza o nosso caminho. Eu lembro um dia que eu estava voltando para casa e então tinha um jovem na praça fumando. Eu passei e vi aquilo e o Espírito Santo começou a dizer para mim: volta lá falar com ele, volta lá falar com ele. Eu disse: eu nem conheço. Volta lá falar com ele. Eu tomei coragem, então sentei. Eu lembro que eu olhei para aquele moço que eu não conhecia e disse: ei, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus me mandou aqui. E eu olhei para ele e disse: por que você está aqui desse jeito? Deus manda te dizer que Ele não esqueceu de você. Eu achei que aquele jovem ia me xingar, mandar embora. Ele pegou o cigarro, jogou no chão, pisou, e com os olhos marejados olhou para mim e disse: eu conheço a palavra. Eu vim estudar aqui em Curitiba e me afastei dos caminhos do Senhor. Naquele dia, aquele jovem entendeu que Deus havia cruzado de alguma maneira o seu caminho. Num banco da praça, eu lembro, oramos juntos ali. Ele se reconciliou com Deus naquele lugar. Ei, talvez Deus me colocou no seu caminho hoje para te dizer: esse caminho não é bom. Você está indo por um caminho ruim. Preste atenção no confronto de Deus. Conversão é isso. Quando estamos indo numa direção, entendemos o alerta de Deus e então mudamos de caminho. Pessoas hoje vão encontrar a graça maravilhosa de Deus, porque vão entender o confronto dele para as suas vidas. Existem caminhos melhores, existem caminhos mais excelentes. Para de resistir, para de brigar, aceita o confronto de Deus que Ele vai te abençoar. A graça de Deus também se manifesta na vida daquela mulher, não apenas através do itinerário de Jesus, mas a graça de Deus se manifesta àquela mulher, porque Jesus, Ele quebra barreiras de rejeição ao falar com ela. Ela era mulher, ela era samaritana, ela não tinha uma boa reputação, ela tinha tido 5 maridos, e agora ela estava juntada com alguém. Naquela época isso era um absurdo, mas Jesus fala com ela: ei, você pode me servir água? E pior, Jesus depois demonstra que sabia quem ela era e o que ela tinha feito. Sabe, o confronto que muitas vezes gera resultado, ele acontece no lugar da aceitação. Jesus pede água à mulher. Sabe, muitas vezes não somos bem-sucedidos quando vamos confrontar alguém, porque a gente não prepara o ambiente da aceitação. Ei, eu te aceito. Ei, eu quero tomar água com você. Ei, eu quero conversar contigo. A gente fala do jeito errado,
na hora errada. Quem já fez assim? Eu faço toda hora. Deus tenha misericórdia de mim. Mas sabe, o fato de Jesus a aceitar não quer dizer que ele não a confronta. Hoje em dia muitas pessoas confundem rejeição com confrontação, e não é a mesma coisa. Jesus pede água, mas a confronta. Jesus senta com pecadores e publicanos, mas os confronta. Ei, deixa eu te dizer algo. Esta igreja está de braços abertos para você. Venham, todos, não importa qual é o seu pecado, esse é o seu lugar. Aqui todos somos pecadores, mas nesta casa nunca vai faltar confronto de Deus. Pecado é pecado, e isso vai ser dito em todo o lugar. Não importa. O fato de eu te confrontar não quer dizer que eu não te amo e não te aceito. Mas eu sou um ministro da palavra de Deus, e eu preciso dizer para você o que a palavra de Deus diz que é certo ou errado. Ei, preste atenção, é neste lugar do confronto que você vai ser transformado. Aquela mulher recebeu o confronto, ela foi aceita por Jesus, e porque ela aceitou o confronto, a sua vida foi completamente transformada. Nesta casa, pessoas vão dizer para você: isso é errado, isso é pecado, isso não faz bem, esse caminho não é bom para você, porque Jesus fazia isso. Quantos querem viver os propósitos de Deus? Quantos realmente querem fazer isso? Levantem as suas mãos. Não existe propósito de Deus na nossa vida se nós não andarmos segundo os preceitos dEle. Olhe para o lado, para os teus irmãos. Eles são irmãos na fé. Muitas vezes Deus vai os usar. Eles vão te confrontar. Aquela mulher não sai se vitimizando, ela não sai reclamando, ela sai: eu quero apresentar a vocês um homem que disse tudo o que tenho feito, e mesmo assim me deu água. Hoje eu vim com esta casa, com a coberta colorida da graça de Deus, te dizer que você é aceito, mas aqui nesse lugar você vai ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos desejam isso? Você vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, porque tem confronto. Outra forma de Deus manifestar graça é através de um gesto que muitas vezes passa desapercebido num texto. A mulher vai embora, ela deixa o cântaro. O texto não diz se ela serve água para Jesus, mas logo em seguida chegam os discípulos, e eles vêm com comida, e eles oferecem comida para Jesus, e Jesus diz: eu não quero comer nada, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele não come, ele não bebe, sabe? Jesus não estava retribuindo a gentileza daquela mulher, lhe oferecendo a água da vida, a salvação. Jesus oferece a água da vida, porque Ele, sim, tinha um recado gracioso àquela mulher. E na verdade ela é uma ilustração para todos nós. Não existe nada que possamos fazer para receber a graça salvadora de Deus nas nossas vidas. O que a Bíblia vai ensinar é que nós todos somos pecadores. E não há gentileza, não há bondade, não há nada que com essas mãos possamos fazer para abrir o caminho até Deus e chegar a uma comunhão verdadeira com Ele. Quando Jesus se apresenta como Messias, Ele estava dizendo: ei, eu quero te oferecer a água da vida, porque eu posso fazer isso e eu quero fazer de graça. Eu gosto da história de Lutero. Quem estuda a história da Reforma Protestante sabe que Lutero estava num castelo, lutando consigo mesmo, porque aquele homem era um monge, e ele se sentia sempre em dívida com Deus, e ele tenta de todas as formas pagar a dívida,
ele jejua, ele ora, ele faz atos de bondade, ele chega a se autoflagelar, mas aquele sentimento de culpa, de pecado não ia embora. E então um dia ele está lendo a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. Você pode repetir isso comigo? O justo, mais uma vez, o justo. E então ele entende, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Ele se fez justiça por nós, ele pagou um alto preço, para que nós pudéssemos receber a graça maravilhosa de Deus. Quando confessamos os nossos pecados, quando admitimos que somos pecadores, então a justiça de Deus, a sua graça nos cobre, e nos sentimos aceitos pelo Pai. Hoje pessoas vão se sentir aceitas por Deus. Eu não sei o que você fez, eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei o que aconteceu. Vai haver confronto, mas vai haver graça para você. Quantos entendem essa palavra? Quantos querem pegar esse cobertor colorido? Aleluia! Segunda bênção, o dom de Deus. Muitas vezes não aceitamos o confronto de Deus, porque passamos a acreditar que não há nada que possamos fazer para melhorar. Após tentar muitas vezes, após se frustrar muitas vezes, pessoas começam a acreditar que é assim, é desse jeito. Eu já tentei, eu me esforcei, mas não deu certo, eu sou assim. Jesus, ele não apenas aponta o erro, ele não apenas confronta aquela mulher, Jesus diz como ela pode viver uma nova realidade de vida. Se você beber da água que eu te der, da água da vida, você não vai mais ter sede. Sabe, muitas vezes não entendemos o que representa esse dom de Deus. E eu quero te explicar. Em Atos capítulo 2, Pedro, num sermão, explica que Jesus veio trazer o dom do Espírito. Na verdade, o presente que Deus tem para cada um de nós é o Espírito Santo. Esse é o dom de Deus. E quando a gente entende a obra do Espírito e prova aquilo que Jesus chamou de água viva, nós somos completamente transformados. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo produz em nós saciedade. Em Jeremias capítulo 2, Deus vai confrontar o seu povo. Ele vai dizer: vocês fizeram duas loucuras. Vocês abandonaram a fonte de águas vivas, e foram procurar em cisternas rachadas, vazias, que não funcionam. Saciar as suas sedes. Sabe, muitas pessoas são como aquela mulher. Havia uma sede dentro dela, uma carência dentro dela, que ela não conseguia frear. Por isso ela se relaciona com um homem, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto. Mas havia uma sede que não podia ser saciada por nada. Sabe, o Espírito Santo é a fonte de águas vivas que nos sacia plenamente. Todos os dias eu vejo pessoas procurando Deus em cisternas rachadas, que não retêm água, e eles estão sedentos. Eu vejo pessoas procurando Deus, fazendo rituais macabros, subindo escadas de joelho. Eu vejo pessoas procurando saciar a sua sede em relacionamentos abusivos. Eu vejo pessoas procurando saciar a sua sede e se tornam reféns da pornografia, do sexo desenfreado e de diversos vícios. São viciados em mentira, lhes falta caráter. Sabe por quê? Eles não se sentem saciados. Mas hoje o Espírito Santo vai ser derramado neste lugar.
Hoje pessoas vão provar da água viva. Eu era um jovem insaciável, e um dia numa reunião, eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro daquele dia, e eu lembro do dia seguinte. Eu me senti tão pleno, tão saciado, tão satisfeito, que eu queria contar para todo mundo que existe Deus de verdade, e Ele pode saciar os meus apetites. Ei, em nome de Jesus, você precisa desta graça. Ei, em nome de Jesus, me escute. Existe água viva neste lugar. Para de tomar água suja, água que faz mal, água que não sacia. Jesus estava oferecendo àquela mulher saciedade, mas Jesus também estava oferecendo a ela uma nova natureza. Como assim? Quando o Espírito Santo começa a operar em nós, a agir em nós, nós recebemos o dom do Espírito. Sabe o que acontece? As virtudes de Deus são reveladas em nossa vida. É por isso que Gálatas 5 vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. E nesse texto a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Sabe, muitas vezes você que já conhece a palavra, você que já é crente velho, está falando do jeito errado, agindo do jeito errado, recorrendo a vícios e pecados, e continua cativo, porque você não anda no Espírito. Ei, preste atenção. Se hoje você entender o chamado de Deus para a sua vida, você vai fechar a porta do quarto de novo e começar a orar como você orava antes. Você vai começar a buscar a face de Deus de todo o seu coração. Você vai se ajoelhar, vai pedir perdão, vai se arrepender e vai dizer: Deus, eu não saio, eu não encaro o meu dia hoje sem a Tua presença comigo. Porque quando andamos cheios do Espírito, falamos do jeito certo, agimos do jeito certo. Sim, as virtudes de Deus aparecem em nós. Quantas vezes eu já dirigi reuniões sem estar cheio do Espírito Santo? Quantas vezes eu abordei situações com a minha esposa e com a minha família sem estar cheio do Espírito Santo? Eu não quero mais fazer isso. Deus quer lavar esta igreja de todo o pecado. Ele me mostrou os tapetes dessa igreja sendo lavados com água e sabão. E eu quero dizer para vocês: se arrependam. Parem de fazer de conta que nada está acontecendo. Vão à presença, saiam lá cheios do Espírito. Tenham a hombridade de confessar pecados, porque é neste lugar que as coisas acontecem, as coisas de Deus acontecem. Eu creio, Deus vai derramar graça e poder sobre esta casa. Mas as nossas lideranças precisam fazer esse caminho. Eu preciso fazer esse caminho, vocês precisam fazer esse caminho. Mas o dom do Espírito, ele é o poder de Deus, que quebra cadeias, que rompe grilhões. O poder do Espírito que transformou a vida daquela mulher. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você acha que não pode, e de fato não pode, mas o dunamis de Deus, o poder que é como um dinamite que quebra cadeias, vai chegar na tua vida e vai romper com padrões, com paradigmas, com histórias que vêm desde a infância. Não interessa. Hoje o Espírito de Deus vai ser derramado sobre este lugar. Quando eu encontrei Jesus, eu comecei a falar para os meus amigos. Eu queria que eles tivessem esse encontro, que eles recebessem essa graça do Espírito. Eu lembro de um amigo, ele era roqueiro, ouvia muita música satânica. E aí um dia ele aceitou vir comigo na igreja. Eu lembro que eu cheguei no culto, era um pastor bem velhinho, que estava pregando, falando manso. Eu falei: não vai dar certo, o cara gosta de música alta. Naquele dia foi só hino. Eu falei: meu Deus, eu trouxe ele no dia errado.
Mas o Espírito Santo trabalha do jeito dele. Aquele irmão, muito simples, falando, aquele pastor, aquele jeito piedoso, mas a presença de Deus visitou aquele meu amigo. Na hora do apelo, ele foi comigo na frente. Eu lembro, quando nós fomos orar por ele, ele não conseguia ouvir. Ele dizia: eu estou ouvindo os barulhos das músicas, eu estou vendo as imagens, eu não consigo. Então nós levamos ele para trás, numa sala que tinha. E quando nós repreendemos Satanás, o dunamis de Deus, o poder do Espírito foi derramado sobre a vida daquele jovem, e os grilhões caíram por terra. Eu lembro do semblante dele sendo transformado. Ei, esse poder vai cair na tua casa, esse poder vai libertar os teus filhos, esse poder vai atuar em nós, implodindo tudo que não vai bem. Eu quero o poder do Espírito Santo, eu quero a água da vida, eu quero o dom de Deus, eu preciso disso. Eu não sei que pensamentos têm te perseguido, roubado a tua alegria, de fazer as coisas que você ama fazer, até mesmo as coisas para Deus. Você pode fazer terapia, você pode fazer um monte de coisa. Não estou dizendo que não é importante, mas nada substitui o derramar do Espírito Santo na vida do crente. Deus tem coisas novas para fazer neste lugar. Nós temos que aceitar o confronto de Deus, admitir que somos pecadores, se cobrir com a coberta da graça, beber da água da vida. Hoje eu pus a mesa, preparei um encontro para você consigo mesmo. Mas Jesus veio para esse encontro. Ele pôs a coberta colorida na mesa e o copo de água viva do outro lado. Ele disse: filho, se cobre, bebe a água. Filho, não tenha medo, confronta, admite, vê o que não vai bem. Eu vou te cobrir com a graça, eu vou te dar a água da vida. Você não será mais o mesmo. A mensagem do Evangelho, muitas pessoas não entendem. Ela é dura, ela confronta pecados. É só nesse lugar de confronto que Jesus é reproduzido em nós. Eu quero tirar o que não parece com Ele. Como eu queria ver uma multidão de Cristos andando nessa cidade. Como eu gostaria. Pessoas que são pecadoras, como aquela mulher, mas tiveram um encontro com Jesus, e com elas